Eita, glória a Deus, aleluia. Cumprimento você, meu irmão, minha irmã, vaso escolhido na mão do oleiro. Cumprimento você com a paz do Senhor, amém. Eita, Deus fiel, aleluia. Quero desde já agradecer pela oportunidade de trazer a palavra do Senhor aqui no canal do Quebradinha de Jesus mais uma vez. Já tem um certo tempo, né, que não estou trazendo a palavra, mas o Senhor, ele continua falando comigo. E que eu não pare, que eu continue marchando, continue na presença do Pai. Amém? Quero nesse momento também agradecer aqueles que permanecem firmes aqui no canal, escutando a palavra do Senhor, escutando as boas novas do Senhor. Amém? Hoje eu vou fazer, não pegando a visão com Mateus, mas só vou deixar uma palavra que traz vida, e vida em abundância, para a tua vida e para a minha. Eu tava passando no meu Instagram agora e aqueles vídeos daquelas pessoas que perguntam: você acredita em Jesus? E me incomodou. Me incomodou as respostas das pessoas. Me incomodou a sinceridade delas. Não, eu não acredito em Jesus. Não, eu não acredito. Eu não confio em Jesus. Eu não confio mais no Evangelho. Eu não confio mais nas pessoas. Eu não confio na doutrina. Eu não confio mais na congregação. Isso me machucou. Mais do que me machucou como cristã, machucou o Senhor. Machucou Jesus. Mas ele já sabia que isso iria acontecer. Ele já sabia por quem e quais eram as pessoas que ele estava se entregando naquela cruz do Calvário. E eu estava com rumo para uma palavra, mas eu creio que essa é a palavra que o Senhor deseja. Ela está em Mateus, no capítulo 9. Do verso 9 em diante. Amém? Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e de pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Essa palavra, ela, na mesma proporção que eu assisti o vídeo, foi na mesma proporção que essa palavra veio. Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus, ele veio para aqueles que já não acreditam mais nele. Mas não acreditam não nele, mas porque não acreditam naqueles que levam a mensagem de Deus. Mas antes de eu me aprofundar um pouco mais na palavra, eu quero orar para Deus me dar e colocar no meu coração
a vontade dele, a ministração que ele tem colocado no meu coração, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de carregar a tua palavra, carregar a tua verdade dentro de mim. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nesse momento suma com a Richelle, suma com a quebrada de Jesus. Que o Senhor venha nesse momento, Pai, colocando a tua vontade, colocando a tua verdade dentro de mim. Em nome de Jesus, Pai, que as palavras que saírem dos meus lábios, saírem da minha boca, Pai, que cheguem como uma flecha no coração daqueles que estão afastados, daqueles que estão negligentes com a tua palavra, daqueles que estão ausentes da comunhão com outros irmãos. Em nome de Jesus, Pai, alcança aquele que foi ferido, alcança aquele que foi magoado, alcança aquele, Senhor, em nome de Jesus, que já não acredita mais no Evangelho, que já não acredita mais nas boas novas. Em nome de Jesus, Senhor, alcança. Alcança, Senhor, aquele que precisa do teu abraço. Alcança, Senhor, aquele que precisa, Pai, ser alimentado, ser sustentado através da tua palavra. E aqui eu agradeço desde já, Pai, pela essa ministração maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração. Aqui desde o primeiro verso até o verso número 10, fala: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me. Jesus falou apenas uma palavra: siga-me. Agora eu te pergunto, Jesus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Jesus poderia ter falado siga-me por um fariseu, por um mestre da lei. E quem eram os fariseus? Quem eram os mestres da lei? Eram outros estudiosos, outros mestres que levavam a palavra de Deus, só que eles levavam a palavra de Deus dentro dos tabernáculos, dentro das igrejas, trazendo para a nossa realidade. Os fariseus, vamos dizer assim, na minha liberdade poética, eram os pastores, eram os presbíteros, eram pessoas de dentro da igreja, de dentro da comunidade, que conheciam, que eram pessoas que conheciam a palavra, que eram educados desde pequenos para exercer aquela função, para exercer aquele chamado. Mas Jesus, ele não escolheu os fariseus. Jesus, ele não escolheu os mestres da lei. Jesus não escolheu os levitas. Jesus não escolheu os missionários. Jesus não escolheu os apóstolos. Jesus, ele chamou um cobrador de impostos. Mas por que, Shelly, que está falando isso e você falou desse vídeo que você viu no Instagram? Por quê? Porque aquelas pessoas que eu vi no vídeo que falavam que não acredito em Jesus. E era um não firme, um não com uma vontade que eu nunca vi na minha vida. E quando eu vi aquele vídeo, o Senhor falou para mim no meu coração: enquanto você não abrir a tua boca, esse vídeo vai ser mais um de muitos. Enquanto você não abrir a tua boca, enquanto você não falar da minha verdade, enquanto você não falar que eu amo, que eu curo, que eu salvo, que eu restauro, e o eu não é eu, Richelle, não é eu, minha carne, mas é eu, Jesus Cristo de Nazaré. Ele cura, ele salva, ele restaura. E aqui, trazendo para a palavra do Senhor, quando Jesus disse siga-me, ele sabia dos pecados de Mateus, mas mesmo assim ele chamou ele.
E aqui fala no verso 10: mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Naquele momento, eu imagino Jesus sentado na mesa com prostitutas, com drogados, com trans, com lésbica, com preto, com branco, com indígena, com fariseus até. E trazendo hoje para nossa realidade, aquelas pessoas do vídeo que falaram que não acreditam em Jesus, eu via elas sentada na mesa com Jesus. Porque a palavra de Jesus, ela não volta vazia. Ela volta cheia. Lá em Hebreus 5:12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Aquelas pessoas que falaram: não, eu não acredito em Jesus. Não, a igreja me feriu, a igreja me machucou. Não, a igreja é muito preconceituosa. Não, a igreja. Não, a igreja. Não, a igreja. E quando eu friso muito bem essa parte falando não, a igreja é você. A igreja sou eu. A igreja é além das 4 paredes. A igreja somos nós, porque nós somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu, Richelle, faço parte do corpo de Cristo. E eu não consigo ver pessoas que foram feridas pelo corpo de Cristo. Não foi Cristo que as feriu. Não foi as palavras de Cristo que as feriram. Foi o corpo de Cristo. É pesado. É muito pesado essa palavra. Mas foi o corpo de Cristo. Mas Cristo, ele não veio para trazer peso e nem jugo. Ele veio para trazer salvação. Ele veio para trazer a cura, para trazer a restauração para a vida daqueles que não creem mais nele. Quando ele se entregou naquela cruz do Calvário, foi por mim, foi por você, foi pelos meus pecados, foi pelas minhas enfermidades, foi pelas minhas dúvidas, foi pelas minhas feridas, pelas minhas mágoas. E aqui na palavra de Deus fala, do verso 12 em diante: Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Essas pessoas que não acreditam em Jesus. Não foi a igreja. Eu não quero mais porque a igreja me magoou. Eu não quero mais porque eu sofri preconceito dentro da igreja. O corpo de Cristo me afastou da igreja. O que eu posso te falar, meu irmão e minha irmã, que nesse exato dia que Jesus se assentou à mesa dentro da casa de Mateus, com os cobradores de impostos e com os pecadores, aquelas pessoas estavam sendo curadas sem saber.
Aquelas pessoas estavam sendo restauradas sem saber. E a palavra de Cristo, hoje em dia, ela está acessível para todos, mas não são todos que a querem. Não são todos que estão dispostos a ouvir. Não são todos que estão dispostos a falar a verdadeira palavra de Cristo. Por que, Tchela, a verdadeira palavra de Cristo? A tua Bíblia é diferente? Não. A minha Bíblia não é diferente. A minha Bíblia, ela é igual à tua. Só que eu não uso as palavras de Cristo para condenar. Eu não uso as palavras de Cristo para trazer morte. Eu não uso a palavra de Cristo para trazer desânimo. A palavra de Cristo, ela é para trazer a verdade. Uma verdade que te constrange. Uma verdade que, com muito carinho e com muito amor pela tua vida, ela te cura. Ela te salva. Ela penetra dentro da tua carne. E quando Jesus fala e acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta mensagem das Escrituras. Quero que me demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Aqueles que disseram não, eu não acredito em Jesus. E nesse vídeo, o rapaz perguntou: já faz quanto tempo que você não acredita mais em Jesus? Há quanto tempo faz que você já não acredita mais na igreja? Que você já não acredita mais na palavra que a igreja carrega? Há quanto tempo você se lembra que você deixou de se lembrar que Jesus te ama? Ele não fez essa pergunta, mas eu estou te fazendo essa pergunta. Há quanto tempo você que é magoado com a igreja, mas não foi Jesus que te magoou, foi a igreja? Há quanto tempo você não fala mais com Jesus por causa da igreja? Há quanto tempo você jamais não canta um louvor por causa da igreja? Eu quero que você, nesse momento, coloque a mão no teu coração e que você fala: Senhor, me perdoa. Me perdoa se por causa da igreja eu me afastei de você. Senhor, me perdoa por causa da igreja, dos comentários da igreja, das farisices da igreja, que eu deixei de ir à igreja para te buscar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nesse momento, Pai, como uma espada. Que o Senhor venha, Pai, como uma espada que penetra dentro da nossa alma, entre a junta e a medula, e trazem à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos de cada pessoa que está escutando essa palavra, que está sendo ministrado por essa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Toca nesse coração, Senhor, endurecido. Toca nesse coração que já nem bombeia mais sangue. Toca nesse coração que foi ferido, que foi magoado. Toca nesse coração que sente saudades de te buscar na madrugada, mas por causa da igreja não quer te buscar mais. Toca, Senhor, na mente dessas pessoas que foram feridas psicologicamente também
pela igreja. Que essa palavra, Senhor, como diz em Hebreus 5, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Que essa palavra viva e poderosa possa alcançar mentes que estão vazias, mentes que estão sendo bombardeadas pelo inimigo. Em nome de Jesus, Senhor, alcança cada vida que escutar essa palavra. Entra, Senhor, dentro das casas, dos apartamentos, dos carros, nas motos. Entra, Senhor. Entra e muda. Quebra todo cativeiro, quebra toda resistência, quebra toda fortaleza de mente. Quebra, Senhor, nem por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quero agradecer desde já primeiramente a Jesus, porque se não fosse Ele, essa palavra não sairia. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui para te falar essa verdade. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo o mal, aquele que foi magoado, aquele que foi ofendido, aquele que foi rechaçado. Livra, Senhor, livra ele e ela de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Quero mandar um abraço e um beijo para Jesus e outro para vocês. Que Deus abençoe, gente. Salve, Quebrada de Jesus.